Camila segurou a mão pequena e trêmula da garotinha, que chorava agarrada ao ursinho de pelúcia desgastado. Por mais que tentasse, a criança não parava de soluçar, escondida atrás da grande árvore do parque. Camila não sabia o nome dela, não sabia de onde vinha, mas seu coração protetor já tinha decidido. Não ia embora dali até vê-la sorrindo. "Ei, pequena, olha só o que eu tenho aqui", sussurrou, tirando da bolsa um pacotinho de biscoitos. "Aposto que seu ursinho está com fome também." A menina levantou os olhos inchados e naquele momento algo mudou para sempre. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber até onde nossas histórias conseguem chegar. Se você acredita no poder do amor verdadeiro, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mexem com o coração, mostram que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados e que uma família pode ser construída com gestos simples de carinho. Camila tinha 26 anos e vivia uma vida de constante correria. Acordava às 5 da manhã para cuidar da avó doente, saía correndo para fazer trabalhos como babá sempre que aparecia a oportunidade e voltava à noite para preparar o jantar e dar os remédios da vovó Lúcia. O dinheiro que ganhava mal cobria os gastos médicos e o aluguel do pequeno apartamento onde moravam, mas ela nunca reclamava. Havia aprendido desde cedo que reclamar não resolvia nada. Trabalhar, sim. Naquela quinta-feira, Camila tinha conseguido uma diária como babá de 2 crianças. Era um trabalho temporário, mas já ajudava a completar o orçamento apertado do mês. Depois de deixá-las na escola, aproveitou a folga inesperada e decidiu fazer uma parada rápida no Parque das Magnólias. Precisava de alguns minutos de paz antes de voltar para casa. Foi então que ouviu um choro baixinho vindo de trás de uma grande árvore. Encontrou ali uma garotinha de uns 6 anos, cabelos castanhos desarrumados, vestindo um vestido rosa claro e sapatos de verniz, roupas que mostravam cuidado e carinho, mas que naquele instante contrastavam com seu semblante aflito. Ela se encolhia atrás da árvore, abraçada com força a um ursinho de pelúcia já gasto. As costuras frouxas, uma orelha meio solta, o tecido desbotado pelo tempo e pelo amor que recebera. "Oi, lindeza", disse Camila, agachando-se devagar. "Você está perdida? Está com seu papai ou sua mamãe aqui no parque?" A menina fungou e balançou a cabeça sem parar de chorar. "Como você se chama?" "Isabela", respondeu entre soluços. "Que nome lindo! E esse ursinho? Qual é o nome dele?" "Docinho. Era da mamãe." O coração de Camila apertou. Havia algo na forma como a menina falava que mostrava uma dor profunda demais para uma criança tão pequena. "Sabe o que eu acho, Isabela? Acho que o Docinho está com fome." "E você também, né?" A estratégia funcionou. Isabela parou de chorar por um momento para olhar o ursinho, depois para Camila. "Ele não come comida de gente", murmurou. "Ah, mas biscoito é diferente. Biscoito é comida de urso também", disse Camila, sorrindo e oferecendo o pacotinho que sempre carregava para emergências. Pela primeira vez, Isabela esboçou um sorriso tímido. Foram alguns minutos de conversa mansa, de biscoitos compartilhados e de risadas baixinhas. Camila descobriu que Isabela morava numa casa grande com muitas janelas e que o papai sempre trabalhava muito. Quando perguntou sobre a mamãe, a resposta veio carregada de uma tristeza que partiu seu coração. "A mamãe foi para o céu, mas ela deixou o Docinho para cuidar de mim." Foi nesse momento que ouviram passos apressados e uma voz masculina gritando: "Isabela! Isabela! Onde você está?" A menina se encolheu instintivamente e Camila percebeu que não era medo, era culpa. Como se ela tivesse feito algo errado ao se esconder. "Estou aqui, papai", respondeu com voz pequena. Um homem alto, de cabelos castanhos escuros, terno amarrotado e rosto marcado pelo desespero, surgiu por trás das árvores. Era Ricardo Mendonça. Aos 34 anos, havia construído uma das empresas de tecnologia mais promissoras do país e era conhecido nos jornais como um empresário de visão.
Mas por trás dos ternos caros e da mansão imponente, havia um viúvo solitário, que não sabia como preencher o silêncio que a morte da esposa deixara em casa. Sua maior dificuldade não era nos negócios. Era dentro de casa, tentando alcançar a filha que se fechara para o mundo. Quando viu a filha ao lado de uma estranha, seus olhos se encheram de alívio e desconfiança ao mesmo tempo. Isabela, eu te procurei por toda parte. Não pode sair de perto de mim assim, filha. Eu queria vir aqui. Para conversar com o docinho, Ricardo suspirou fundo, passando as mãos pelos cabelos, a voz embargada. Você me deixou preocupado. Achei que tinha te perdido. Foi então que notou Camila, ainda agachada ao lado da filha. Obrigado, disse, com voz mais suave. Obrigado por cuidar dela. Não precisa agradecer. Ela só precisava de um pouco de companhia, respondeu Camila, levantando-se. Ricardo se aproximou da filha, mas quando estendeu os braços para pegá-la no colo, Isabela se afastou sutilmente, agarrando-se ao ursinho. O movimento foi quase imperceptível, mas Camila percebeu a dor que passou pelos olhos do homem. Vamos, Isabela. Está na hora de voltarmos. Posso voltar aqui amanhã para ver a tia Camila? A pergunta pegou os dois adultos de surpresa. Ricardo olhou para Camila, que corou levemente. Se seu papai deixar, respondeu ela. Por favor, papai, por favor. Ricardo hesitou. Havia meses que não via a filha demonstrar interesse por nada, muito menos por pessoas estranhas. Desde a morte de Letícia, Isabela se fechara em seu próprio mundo, rejeitando o carinho de qualquer pessoa, inclusive o dele. Amanhã é sexta-feira, você tem aula. Depois da aula, então, por favor. Camila percebeu o dilema do homem e se intrometeu delicadamente. Eu costumo passar aqui todo dia por volta das 4 da tarde. Se vocês estiverem por aqui... Ricardo assentiu lentamente. Tudo bem, amanhã às 4. No dia seguinte, Camila chegou ao parque alguns minutos antes do horário combinado. Não sabia por que seu coração estava batendo mais rápido, ou por que havia escolhido com tanto cuidado a blusa que vestiria. Talvez fosse a expectativa de ver Isabela novamente, ou talvez fosse algo mais complicado relacionado ao olhar daquele pai desesperado. Eles chegaram pontualmente às 4. Isabela correu em direção a Camila com o docinho nos braços, e pela primeira vez em meses, Ricardo viu a filha genuinamente feliz. Tia Camila, você veio? Claro que vim. Prometi. Não prometi? Ricardo observou de longe enquanto Camila e Isabela conversavam sobre desenhos animados, sobre o ursinho docinho, sobre as flores do parque. Havia uma naturalidade ali que ele não conseguia ter com a própria filha. Desde a morte de Letícia, ele se sentia perdido, sem saber como se aproximar de Isabela, como consolá-la, como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Papai, vem aqui, chamou Isabela. Ricardo se aproximou, e Camila percebeu sua timidez. Era estranho ver um homem claramente bem-sucedido, vestido com roupas caras, parecendo tão perdido quanto uma criança. Isabela estava me contando que vocês moram numa casa grande, disse Camila, tentando incluí-lo na conversa. É uma casa grande demais para nós dois, respondeu ele com um sorriso triste. Os encontros no parque se tornaram uma rotina. Todos os dias, às 4 da tarde, Ricardo e Isabela encontravam Camila ali. Aos poucos, as conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Camila contou sobre a avó doente, sobre o trabalho como babá, sobre os sonhos pequenos, mas significativos que tinha. Ricardo falou sobre a empresa de tecnologia que fundara, sobre as dificuldades de criar uma filha sozinho, sobre o vazio que a morte da esposa havia deixado. Às vezes eu não sei se estou fazendo tudo errado, confessou ele numa tarde, observando Isabela brincar no balanço. Ela não me deixa chegar perto desde que Letícia morreu. Ela está com medo, respondeu Camila suavemente. Medo de se apegar e perder de novo. E eu? Como faço para não perder minha filha também? Camila olhou para ele com uma ternura que Ricardo não recebia há muito tempo. Você não vai perder.
só precisa de paciência e talvez ela só precise ver que você também está sofrendo, que vocês dois estão no mesmo barco. Foi nessa conversa que Ricardo percebeu que seus sentimentos por Camila iam além da gratidão. Ela não era apenas a pessoa que cuidava de Isabela, era alguém que, de alguma forma, cuidava dele também, sem nem perceber. Uma semana depois, de repente, Camila não apareceu mais. Na primeira ausência, Ricardo tentou se convencer de que era só um imprevisto. No segundo dia, porém, a preocupação tomou conta. Isabela ficou inconsolável, perguntando sem parar onde estava a tia Camila. Foi então que Ricardo tomou uma decisão que jamais imaginara: descobrir onde ela morava. Conseguiu o endereço através de uma conhecida que já tinha contratado Camila para alguns trabalhos de babá. Descobriu que ela vivia de diárias, se virando como podia, sem a segurança de um emprego fixo. O apartamento ficava em um bairro simples, em um edifício antigo, mas bem cuidado. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" perguntou Camila quando abriu a porta, claramente surpresa. Isabela estava preocupada. Nós estávamos preocupados. "Desculpa, é que minha avó teve uma crise. Tive que levá-la ao hospital e desde então está tudo bem com ela. Está melhor agora, obrigada." Ricardo olhou por trás dela e viu uma senhora de cabelos brancos deitada no sofá, aparentemente dormindo. Posso fazer alguma coisa para ajudar?" A pergunta saiu antes que ele pensasse, e Camila o encarou surpresa. "Não precisa, já está tudo certo." "Camila," ele a interrompeu suavemente. "Deixa eu ajudar. Por favor." Nos dias seguintes, Ricardo deu um jeito de ajudar discretamente. Conseguiu uma consulta mais rápida para a avó de Camila. Ajudou com alguns remédios que estavam em falta e se ofereceu para levá-las ao hospital quando precisassem. Quando Camila tentou protestar, ele foi firme. "Você devolveu minha filha para mim. É o mínimo que posso fazer." "Eu não devolvi nada, ela sempre foi sua." "Não, Camila, ela estava perdida e você a encontrou. Encontrou nós dois." Ricardo respirou fundo e continuou um pouco hesitante, mas decidido. "Camila, eu sei que você vive de trabalhos temporários, mas queria te pedir algo diferente. Não como favor, e sim como necessidade. Isabela precisa de você. Eu gostaria que aceitasse ser a babá dela de verdade oficialmente." Camila ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa. "Ricardo, eu não sei. Não quero que pareça interesse ou aproveitamento." Ele balançou a cabeça com firmeza. "Não é sobre mim, é sobre ela." Desde que a Letícia se foi, Isabela não deixou ninguém se aproximar. E você conseguiu. Pela primeira vez, ela voltou a sorrir. Camila respirou fundo, ainda insegura, mas quando pensou em Isabela, a decisão pareceu mais clara. Eu aceito, Ricardo, mas por ela, só por ela." Um alívio imediato percorreu o semblante dele, como se tivesse recebido a resposta que tanto precisava. Nos dias seguintes, tudo mudou. Não havia mais encontros apenas no parque. Agora Camila passava parte das tardes na casa grande de Ricardo, ajudando Isabela com os deveres da escola, brincando no jardim e lendo histórias antes de dormir. A menina, que antes parecia viver em silêncio constante, começou a rir mais, a falar mais, a cantarolar enquanto caminhava pelos corredores. Ricardo observava tudo de perto. Às vezes, parado na porta, apenas ouvindo o som das risadas da filha. Outras vezes participando aos poucos, trazendo um copo de suco, fazendo uma pergunta, sentando-se no sofá para ouvir uma história. Era como se Camila abrisse a porta que ele não conseguia encontrar sozinho. E para Camila, cada dia era uma mistura de alegria e medo. Alegria por ver Isabela florescer novamente, medo de se apegar demais e acabar ferida em um mundo que não era o seu. Ainda assim, ela permanecia, porque sentia que era o lugar onde deveria estar. Houve tardes simples de bolo no café da cozinha e noites em que Camila ficou até mais tarde, porque Isabela não queria dormir sem ela. Ricardo, cada vez mais grato, encontrava pequenos gestos para demonstrar sua consideração.
oferecer carona, preparar um jantar, deixar flores discretamente sobre a mesa. Nada parecia ensaiado. Eram atitudes de alguém que redescobria como demonstrar afeto. Foi numa dessas noites, quando Camila já se preparava para ir embora, que Ricardo a acompanhou até a porta. A cozinha pequena do apartamento dela ainda estava fresca na memória dele, com o cheiro de café e a voz suave de Camila confortando a avó. Agora, ali na casa dele, de pé diante dela, ele hesitou por um instante. Camila também sentiu o ar mudar, o silêncio se prolongar mais do que deveria. Foi nessa conversa, na cozinha ampla, mas silenciosa da casa de Ricardo, que aconteceu o primeiro beijo, hesitante, carinhoso, cheio de um sentimento que nenhum dos dois esperava encontrar. Depois daquele instante, nada mudou de forma brusca, mas também nada foi igual. Nos dias seguintes, os olhares ficaram mais longos, os silêncios mais cheios de significado. Ricardo se permitia sorrir com mais facilidade, e Camila, apesar do receio, já não conseguia esconder a ternura que sentia ao estar ao lado dele. Isabela percebia a diferença e parecia ainda mais feliz, como se soubesse que algo bom estava acontecendo entre os dois. Mas nem tudo eram flores. A relação entre eles, até então discreta e quase silenciosa, acabou sendo descoberta. Bastou uma saída simples ao parque ou mesmo um jantar em família para que alguém fizesse comentários e a notícia se espalhasse. Logo, amigos começaram a sussurrar, sócios a soltar insinuações ácidas, e até a família de Letícia se mostrou hostil. Ela só está interessada no seu dinheiro, Ricardo, disse Márcia, irmã de sua falecida esposa, durante um almoço de família. Uma babá, Ricardo. Sério? Não é sobre profissão, Márcia. Claro que é. Você acha que é coincidência ela ter aparecido justamente quando você estava vulnerável? As palavras doeram mais do que Ricardo esperava, não por acreditar nelas, mas por saber que Camila também as ouvia. Percebeu que, depois dos comentários, ela começou a se retrair. Ficava desconfortável quando cruzava com vizinhos da mansão, quando percebia olhares de funcionários, ou mesmo quando um comentário maldoso chegava até ela de forma indireta. Talvez eles tenham razão, disse Camila numa noite, depois de um jantar. Talvez eu não seja a pessoa certa para estar na sua vida. Não diga isso. Ricardo, olha para nós. Você é um empresário milionário. Eu cuido de criança para pagar aluguel. As pessoas vão sempre questionar. E desde quando a opinião das pessoas importa mais que o que nós sentimos? Desde que pode afetar a Isabela. Era esse o medo real de Camila, que os preconceitos e julgamentos acabassem prejudicando a menina que ela amava como filha. O ponto de virada veio durante o aniversário de 7 anos de Isabela. Ricardo organizou uma festa grande na mansão, com muitas crianças da escola e familiares. Camila estava ajudando a servir o bolo quando ouviu uma conversa entre algumas mães. É uma vergonha, né? A menina chama aquela babá de mãe. Coitada da Letícia, deve estar se revirando no túmulo. E o Ricardo, que homem inteligente, deixando essa interesseira manipular ele assim. Camila sentiu o mundo desabar. Discretamente, foi até Ricardo e pediu para conversar a sós. Eu preciso ir embora. Como assim ir embora? A festa mal começou. Não, Ricardo, ir embora de verdade. Isso não está certo. O que não está certo? Estou prejudicando vocês dois. As pessoas estão dizendo que... Eu não quero saber o que as pessoas estão dizendo. Mas era tarde demais. Camila já havia tomado sua decisão. Despediu-se de Isabela com o coração partido, prometendo que sempre seria sua amiga. E saiu da festa sem olhar para trás. Isabela chorou por 3 dias seguidos. Não comia, não brincava, não falava com ninguém. Apenas agarrava o ursinho docinho e perguntava quando a mamãe Camila voltaria. Ela não é sua mãe, Isabela, disse Ricardo desesperado. Sua mãe está no céu. Eu sei, respondeu a menina com uma sabedoria que o surpreendeu. Mas o coração pode ter 2 mães, a do céu e a da terra. Foi essa frase que fez Ricardo entender o que precisava fazer. No sábado seguinte, ele apareceu no parque com Isabela.
Camila estava lá, como costumava fazer, mas agora sozinha, apenas curtindo a tarde. Quando os viu, seu coração disparou. Papai disse que você não quer mais ser minha mãe da terra, disse Isabela, correndo em direção a ela. Isa, não é isso. Então por que você foi embora? Camila se ajoelhou na altura da menina, tentando explicar algo que ela mesma não compreendia totalmente. Às vezes, quando as pessoas são muito diferentes, fica difícil. Mas eu não sou diferente de você, interrompeu Isabela. Eu também não tenho mãe. Eu também fico triste às vezes. E você também cuida de mim como uma mãe cuida. Ricardo se aproximou com os olhos marejados. Camila, eu não me importo com o que dizem. Não me importa se acham que você está atrás do meu dinheiro, se nos julgam, se dizem que nossa história não faz sentido. O que eu sei é simples. Sem você, eu e Isabela estamos quebrados de novo. Você é quem trouxe a vida de volta para minha filha. E para mim também. Mas, Ricardo, na segunda-feira, vou fazer uma reunião com todos os meus sócios. Vou deixar claro que você faz parte da minha vida, da nossa vida, e quem não gostar pode procurar outro sócio. Você não pode fazer isso por minha causa. Não estou fazendo por você. Estou fazendo por nós. Naquele momento, Isabela se aproximou e segurou as mãos dos dois. Não briguem. Eu só quero vocês dois comigo. Quero que a gente seja uma família. Ricardo respirou fundo, o olhar marejado, e apertou as mãos de Camila com firmeza. Então vamos ser, Isa. Vamos ser uma família de verdade. Camila, eu não quero mais esperar. Casa comigo. Não porque o mundo precisa saber, mas porque eu preciso que você esteja ao meu lado, oficialmente, todos os dias da minha vida. Camila sentiu o coração disparar. Por um instante, pensou em tudo o que haviam vivido nos últimos meses. As risadas de Isabela, os pequenos gestos de Ricardo, a forma como juntos haviam transformado silêncio em alegria. Naquele momento ela percebeu que não se tratava apenas de aceitar um pedido, mas de reconhecer que já eram uma família. Com a voz trêmula, mas cheia de convicção, ela respondeu: Sim, Ricardo, eu aceito. Porque juntos nós somos melhores. E é assim que eu quero viver daqui para frente. As lágrimas escorreram discretas, e Isabela não conteve a alegria. Sorriu largo e abraçou os dois ao mesmo tempo, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Na segunda-feira, Ricardo cumpriu a promessa. Entrou na sala de reuniões diante de seus sócios e diretores. Com firmeza, declarou que não aceitaria mais comentários ou insinuações contra Camila. Disse que ela não estava ao seu lado por interesse, mas porque era a única pessoa que havia conseguido devolver a alegria à sua filha e a esperança ao coração dele. Camila é a mulher que escolhi para caminhar comigo, afirmou, deixando claro que quem não aceitasse essa verdade não teria espaço em sua vida profissional. Naquela mesma semana, fez questão de repetir o gesto diante da família. Sem levantar a voz, mas com firmeza, disse que a memória de Letícia sempre seria respeitada, mas que não aceitaria ver em Camila com desconfiança. Ela não substituiu ninguém, ela apenas trouxe de volta o que tínhamos perdido: amor, cuidado e união. 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima, realizada no próprio Parque das Magnólias, Ricardo e Camila se casaram. Isabela foi a daminha, carregando o ursinho docinho enfeitado com uma gravata borboleta. Quando o pastor perguntou se alguém se opunha ao casamento, Isabela levantou a mãozinha. Eu me oponho, disse em voz alta, fazendo todos rirem. Por que, meu amor? Perguntou Camila. Porque vocês demoraram demais para casar. Eu já estava ficando cansada de esperar. No final da cerimônia, enquanto todos aplaudiam, Isabela sussurrou no ouvido de Camila. Agora você é minha mãe da terra para sempre? Para sempre, respondeu Camila, beijando a testa da menina. Ricardo observou as duas mulheres da sua vida, a pequena que lhe ensinara que o amor verdadeiro não tem medo de recomeçar, e a mulher que lhe mostrara que família se constrói com carinho, não com sangue. Às vezes, os melhores presentes vêm embrulhados em simplicidade, e as maiores riquezas
não estão nas contas bancárias, mas nos gestos de quem nos ama sem querer nada em troca, apenas a chance de ficar.